Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, vamos ter uma conversinha aqui sobre a questão da significação das palavras. Você sabe, nem toda palavra quer dizer exatamente aquilo que a gente acha. Às vezes tem um duplo sentido, às vezes a escrita é próxima, mas uma letrinha faz toda a diferença no seu significado. Às vezes, duas palavras são escritas literalmente iguais, só que o sentido é completamente oposto. Fica descansado que hoje você vai ver tudo aquilo que vai cair sobre esse assunto na sua prova para concursos públicos. Seja muito bem-vindo. Olha, meu WhatsApp pessoal está aqui na descrição. Caso você precise de alguma coisa, fique à vontade, tá? Estou aqui para te ajudar. E também, por gentileza, se possível, não esqueça aí de dar o like neste vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar depois, dando a sua opinião, o que você achou. E compartilhar esse link nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, vai ajudar bastante, tá bom? E clica no sino, sabe por quê? Quando a gente clica no sininho, a gente recebe as notificações de todos os vídeos do canal. Então, isso ajuda bastante a fortalecer aqui nossas aulas, tá bom? Então, vamos começar falando da significação das palavras. E eu quero falar dentro desse aspecto chamado semântica. Heitor, o que é semântica? Vamos lá. A língua portuguesa, como nós já falamos em várias aulas, ela está dividida em três grandes categorias. Morfologia, ou classe de palavras, onde a gente estudou as palavras individualmente, depois a gente estudou a sintaxe, onde a gente viu a correlação entre as palavras e as orações, lembra disso? E por fim, agora entramos neste último campo de análise e estudo do seu edital, chamado semântica. A semântica, pessoal, vai estudar o significado daquelas palavras ou expressões, tá bom? Então aqui não é só o que está escrito, mas o que ela quer dizer. Então vai cair bastante isso. As quatro que mais caem e aquelas quatro que são mais fáceis. Ufa, ainda bem. Então eu já quero trazer para vocês essas quatro definições. As duas primeiras que você tem que entender é a diferença entre o sentido conotativo e o sentido denotativo da palavra. Eu sei que parece, sonoramente falando, né, que as duas são coisas próximas, mas não. Uma começa com a letra C, outra com a letra D. O que significa isso? É quando eu tenho as palavras no sentido conotativo. Conotativo, ele é diferente o seu significado do seu sentido original. Heitor, como assim? Por exemplo, eu posso falar para você que rosa é uma flor. Certo? O que você entende dessa frase? E é aqui que a gente vai entrar nesse campo agora, tá? Bom, rosa é uma flor, quer dizer que a rosa é um elemento ali da natureza, significa, né, que ela tem certa coloração, dependendo da cor dela, é um objeto, um ser vivo, né, que está ali no meio ambiente e tudo mais, certo? Não sempre, nem sempre. No seu sentido conotativo, que é o significado diferente do original, eu posso falar que rosa é uma flor e rosa é o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, o nome de algo, de alguém, um substantivo próprio. Alguém que chama rosa. Rosa é uma flor. O que significa flor? Flor, nesse caso, significa que aquela pessoa ela é delicada, ela é sensível, ela é amável, ok? Então, depende do contexto. Então, quanto que é um, quanto que é outro? Se você estiver lendo um texto sobre o meio ambiente, obviamente que a gente está falando da rosa da natureza. Agora, se você está lendo um texto sobre uma pessoa, uma biografia chamada da pessoa que chama Rosa, concorda comigo? Aí, nesse sentido, é um significado diferente. Ou seja, originalmente, a palavra rosa seria da natureza, concorda comigo? Mas quando a gente muda o seu significado, muda a sua semântica, por isso que estamos aqui nessa aula, o sentido conotativo entrou em jogo. Então o que é o sentido conotativo? Significado diferente do original. Só isso, viu? Que moleza? Então, e o sentido denotativo? Aí, pessoal, não tem erro, tá? No sentido denotativo, é literalmente
também chamado, né, de sentido de dicionário, sentido literal. As duas expressões já caíram na sua prova. Sentido de dicionário ou sentido literal. O que significa? Quando a palavra ou a expressão que está sendo utilizada é literalmente no seu sentido original. Então, vamos usar a mesma frase? Rosa é uma flor. Sua prova vai chegar e falar: qual é o seu significado no sentido denotativo? Você vai olhar e falar: ah, tranquilo. Significa que rosa é o quê? É literalmente da natureza, não tem duplo sentido, não tem nenhuma pegadinha, é literalmente aquilo que está escrito, tá? Rosa é uma flor, é literalmente uma flor. Ponto final. É exatamente o significado mais real daquilo que está escrito. Não tem duplo significado, duplo sentido, não. Tá bom? Então, essa é a diferença do sentido conotativo ou denotativo. Deu para entender? Agora, também pode cair uma outra coisa. O significado, vamos pegar uma palavra qualquer, vamos comparar com outra. E pode falar, olha, qual é o sinônimo dela ou qual é o antônimo dela. Vamos lá? Sentido semântico de sinônimo. Sinônimo, pessoal, são palavras que se assemelham, que são parecidas, se assemelham, sinônimo. Ou seja, eu estou alegre, ok? Viro para você e falo, me dê um sinônimo. Sua prova vai te perguntar. Você pode falar, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou radiante, enfim. Se você parar e analisar, elas não têm exatamente o mesmo significado, algumas delas, mas elas são muito próximas, são muito semelhantes. Então, o mais próximo possível dessas palavras umas das outras, nós falamos que elas são palavras sinônimas, ou seja, muito parecido no seu significado. Agora, eu viro para você e falo, eu estou feliz, me dê um antônimo. Heitor, antônimo, o que seria? É o sentido oposto, o significado oposto daquilo que eu estou falando. Então, se eu viro para você e falo, estou alegre, me dê um antônimo. Você vai falar o quê? Estou triste, tá? Porque alegre e triste são antônimos uma das outras, tá? É literalmente o sentido oposto. Então, qual é o oposto de alto? Baixo. Qual o antônimo de magro? Gordo. Qual o antônimo de bonito? Feio, tá bom? É literalmente o sentido, o significado oposto daquilo, tá? Da nossa palavra ou expressão. Então, resumidamente é isso, tá? Conotativo, denotativo, sinônimo e antônimo. Cai muito nas provas e eu tenho certeza que vai cair pelo menos uma questão em cima disso. Porém, tem a parte 2 que às vezes cai e eu também tenho que trazer para vocês, que é o seguinte. Vamos agora começar a conversar um pouquinho sobre outras circunstâncias. Entre elas, as palavras homônimas. Heitor, o que são palavras homônimas? Quando eu tenho, presta atenção, em duas ou mais palavras com significados diferentes, mas têm a mesma estrutura fonológica. Fonológica, pessoal, é o jeito que a gente vai falar, tá bom? Não se preocupa que não é difícil. Só que nós não temos apenas uma delas. Nós temos várias subespécies, digamos assim, dessas palavras homônimas, tá? E eu vou trazê-las para vocês. Entre elas, as palavras, em primeiro lugar, anota no seu caderno para você não esquecer. O nome parece, você vai ver, uns nomes que parecem até uns palavrões. Mas aí quando eu te explicar o que é, você fala, ah, é isso, é tão fácil. Então fica descansado, só o nome que é difícil. É chato quando é o contrário, né? Quando o nome é fácil, mas para você entender é aquela dificuldade. Então vamos lá. Primeira coisa, palavras homógrafas. E quando eu tenho palavras iguais na escrita, ou seja, você vai escrever de maneira idêntica, só que a sua pronúncia na hora de ler vai ser levemente diferente. Então, exemplos, gosto como substantivo ou gosto como verbo, tá? Eu gosto dela, eu gosto, é diferente minha pronúncia. O gosto desta comida é amarga. Tá vendo? Eu escrevi literalmente igual, só que a minha pronúncia ficou diferente. O gosto, gosto, tá vendo? Um é mais fechado, o outro um pouquinho mais aberto, tá? A sua imagem é esta.
a sua bolsa é esta. Ou então, sua, de suar, de transpirar. Tá vendo? A escrita é igual, mas a pronúncia é levemente diferente. Quando isso acontece, chamamos de palavras homógrafas, tá? Porque homo igual, né? E grafa, a grafia é idêntica, é escrita, grafia é escrita, tá? Então é isso. Só que nós também temos as palavras homófonas, fono, tá? Que são palavras iguais na pronúncia, só que na escrita vai ter alguma diferença. Heitor, qual que seria a diferença? Geralmente é um C por um S, é um C por um SS, você vai entender, tá? Mas você vai mudar apenas uma letra ali e tudo mais, só que a pronúncia é literalmente igual. Então posso falar para você, cela ou cela, né? Cela de selar, porque como a pronúncia é igual, eu tenho que falar a letra, né? Cele aquela porta, é com S. Agora, cela, a cela de cavalo, tá? Um substantivo é com C, mas a pronúncia é igual. Seção como substantivo ou seção com outro significado que também é substantivo. Cerrar, eu cerro os olhos, ou seja, eu fecho, né, os olhos, é com C. Cerrar também, ok? Concerto ou concerto é de arrumar alguma coisa ou de ir assistir, né, no auditório, ali um show de alguém, um concerto, tá bom? Então você tem todas as variantes que a pronúncia é igual, só que vai mudar uma letrinha ou outra. E por fim nós temos também as homônimas, que são as perfeitas, ou seja, as palavras elas são iguais tanto na pronúncia quanto na escrita, nos dois. Pô, Heitor, se é igual na escrita, é igual na fala, e agora? Você vai entender só o seu significado pelo contexto mesmo. Aqui não tem jeito, porque a pronúncia é igual. Na escrita também, tá? Então não adianta. E a sua prova literalmente vai trazer uma frase e vai perguntar qual é o homônimo qual é a homonímia dela. E você vai falar que é perfeita e tá tudo certo, tá bom? Porque ela é igual na pronúncia e na escrita. Só isso. Então, cura para verbo e substantivo, verão para verbo e substantivo e cedo para advérbio ou verbo, tá? Além disso, nós temos outras duas que eu quero também trazer para vocês. As palavras que são paronímias ou polissemia. Não é difícil, respira, vem comigo. Como eu disse, só é difícil os nomes. Só que se você entende, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Heitor, o que é uma palavra paronímia? É quando a gente tem duas ou mais palavras que elas vão ter ali significados diferentes. Então elas não vão significar a mesma coisa. Mas tanto na pronúncia quanto na escrita, elas são muito próximas. Só que vai ter que mudar uma letra ou outra, tá? Quais são os exemplos mais clássicos? Por exemplo, cavaleiro ou cavalheiro, né? Olha só, uma letrinha, né, mudando ali. Um H vai mudar completamente ali no meio, né? Então, cavaleiro, aquele que anda de cavalo, ou cavalheiro, um senhor educado, pronto. Então, entre outros, absolver, absorver, comprimento com comprimento, isso é um erro muito comum, né? As pessoas às vezes misturam o cumprimentar alguém, né, com comprimento de centímetros e metros, enfim, e tudo mais. Mas há outros exemplos, tá? Aura e áurea, conjectura e conjuntura, discriminar e discriminar. Eu trouxe todos que estão caindo na sua prova. Desfolhar e folhar, despercebido, desapercebido, germinada, germinada, mungir, mungir, percursor. Eu coloquei sempre o significado junto, tá? Percursor, sobrescrever, subscrever, veicular e vincular, que não é a mesma coisa, tá? Vincular é ligar. Ele está vinculado àquela ideia, ele está ligado àquela ideia. Eu vou veicular, eu vou transmitir a informação, tá? Além disso, descrição com descrição e onicolar e unicolar. Então, trouxe todos os exemplos aí que tem caindo nas provas e os seus significados entre parênteses. Então, só você consultar, mas aqui é sentar e estudar, tá bom? E a polissemia?
é aquelas palavras que vão ter vários significados. Só isso, poli, vários, tá bom? Esse é o significado. Então, ele ocupa um alto posto na empresa. Abasteci meu carro no posto de gasolina. Os convites eram de graça. Os fiéis agradecem a graça recebida. Então, tanto a palavra posto quanto a palavra graça tem mais do que um significado. Heitor, novamente, qual eu vou saber o significado? Depende do contexto. Se eu falo para você, os convites eram de graça, ele vai falar qual é o seu significado. Significa que não tem custo, tá bom? Só isso, mas você tem que entender dentro do contexto. Se eu viro para você e falo, os fiéis agradecem a graça recebida. Significa que os fiéis eram de graça? Não, significa que receberam alguma bênção, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o seu significado depende literalmente da frase, do contexto onde elas estão inseridas. Por fim, pessoal, palavras honomíneas de maneira geral, hiperônimo e hipônimo. Você vê que até para decorar tem que dar uma lida, porque realmente elas se parecem muito, mas aqui você senta e estuda e eu não quero falar nem misturar nenhuma delas na sua cabeça. Então, como a gente disse, né, as homonímias são identidade fonética entre formas de significado e origem completamente distintos. Por exemplo, são, eu sou, tu és, ele é, ou são de santo, por exemplo, tá? Mas a escrita é igual. Hiperônimos. É uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, ou seja, vai ter ali o mesmo significado, mas o seu sentido ele é maior, ele é muito mais abrangente. E aí, por ser mais abrangente, abre ter várias possibilidades para um único hipônimo. Heitor, como assim? Entendi, na calma. A palavra que eu disse, né? A palavra flor, ela está associada ao quê? Qual é a flor? Só falo para você. Flor. Concorda comigo? Pode ser qualquer tipo de flor. Então a palavra flor, ela está embutida a todos os tipos de flor que existem, tá? E aí, pessoal, eu não sou botânico, tá? Mas, enfim, pode ser rosa, violeta, girassol, nem sei se é flor, enfim, todos os tipos de flor que existem. Você entendeu, né? Quando uma delas, ela está generalizando para todos os tipos que podem ser, a gente chama de hiperônimo, tá? É isso que a gente faz. Mas pode ser o oposto, ou seja, quando ela tem um sentido mais restrito, né? Ou seja, é um vocabulário bem mais específico. Olha só, observar, examinar, olhar, enxergar são hipônimos da palavra ver. Por quê? Quando eu falo ver, veja, né? É muito amplo. Todas as palavras observar, examinar, olhar é um tipo de visão, né? Quando eu falo examine, é um subtipo, uma subespécie de visão. Então, Heitor, quando a gente está generalizando, uma coisa que pode representar várias é hiperônimo, beleza. Agora, se eu estou especificando algo, a gente chama de hipônimo. Perfeito, tá bom? Então, coloquei esses dois exemplos. E aí, então, quando a gente fala flor, é o hiperônimo. Quando a gente fala ver, é um outro hiperônimo. Mas se a gente usa rosa, dália, violeta para flor, ou observar, examinar, olhar, enxergar, que são subespécies todas de ver, a gente está falando de hipônimo. Beleza? E é isso tudo que vai cair na parte de significação das palavras na sua prova. Gostou? É uma aula bem tranquila, só os nomes assim que é mais difíceis, mas ela não é das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa prova, não é? Então, esse é um assunto aí tranquilo, considerado ali intermédio, e se você sentar, estudar e se dedicar, certamente você vai se dar bem. Aqui não tem grandes surpresas, desde que você compreenda aquilo que está sendo dito. Tá bom, pessoal? Então, o principal aqui do campo semântico, entenda o significado das palavras. Mais do que está escrito, entenda o significado delas. Combinado? Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais.